Olá! E aí, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui startando o terceiro episódio do CDC Cast, falando em consumo. E hoje iremos tratar um tema super especial, que é o empreendedorismo feminino e a consumidora mulher, o comportamento da consumidora mulher. Para isso, a gente está aqui com o nosso amigo Diego. Diego é formado em jornalismo já há mais de 15 anos, trabalha na TV Jangadeiro. Correto. Na TV Jangadeiro também há mais de 11 anos. E ele vai estar aqui com a gente não só hoje, né, Diego, mas por várias vezes aí, em vários podcasts, se Deus quiser. Amém. E estamos também com a nossa convidada especial, Lia Kinderé. Lia Kinderé dispensa apresentações, mas como temos aqui a expectativa de estar falando para um público muito grande, Lia é CEO e fundadora da Sucre. A Sucre é uma das empresas de alimentação que, Ave Maria, só faz coisa gostosa, só coisa para nos engordar. Mas, enfim, é uma das empresas de alimentação mais conhecidas aqui no nosso estado do Ceará. Em âmbito nacional também vende seus produtos, né, Lia? E é isso. Hoje a gente vai estar conversando um pouquinho com ela sobre isso, com o Diego sobre isso. E vamos começar. Aqui a ideia mesmo é que a gente vá conversando e os assuntos vão fluindo e a gente vai tocando. Prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bacana o convite, adorei. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Beleza, Lia. E aí, meu amigo? Olá. Lia, eu queria primeiramente lhe parabenizar, né? Não só pela sua trajetória, né? Mas também por ter escancarado as portas, vamos dizer assim, né? Da economia criativa, do empreendedorismo feminino para várias mulheres. A gente hoje vê com clareza que esse setor é abraçado por outras mulheres. Lógico que é uma história que já vem anterior, né, à sua criatividade, mas com clareza, né, a gente tem eu creio, como divisor de águas, né? A gente passou a entender que esse ramo ele poderia ser uma forma de várias mulheres empreenderem, terem sucesso, conseguirem a realização pessoal, profissional, familiar. Então, assim, acredito muito que o Ceará, por ter esse diferencial, né, de sempre ter colocado a mulher em segundo plano na economia, de sempre ter colocado a mulher como um coadjuvante no orçamento familiar, na relação de consumo, hoje a gente chega a várias lojas, a várias empresas e vê uma mulher chefiando o negócio e pensa, a coisa mudou. Então, assim, eu queria que você comentasse bastante essa realidade. Quando a gente era criança, acho que a gente tem mais ou menos aqui a mesma idade, era comum a gente chegar na empresa e perguntar quem é o dono, né? Sim. Ou então quem é o gerente. Hoje, a gente não faz mais essa pergunta. E não foi uma coisa que nos ensinaram. Cada um aprendeu sozinho, vendo a realidade mudar. É verdade. Eu acho que toda a trajetória feminina de evolução, né, ela vem mudando bastante e, inclusive, hoje é o nosso propósito apoiar e transformar a vida de mães. Então, a Sucre hoje ela segue um modelo de negócio de impacto, é um modelo um pouquinho diferente da empresa tradicional, né, economia circular, então, e o propósito está no centro de todas as nossas decisões. Então, nós temos vagas afirmativas para mães, mulheres mães, né? As nossas vagas, elas são destinadas às mulheres, justamente porque a gente acredita nesse poder da mulher dentro do mercado de trabalho e também acredita que a gente precisa fazer esse papel de empoderar as mulheres, né? Eu escutei uma vez de uma pessoa do varejo, quando eu comentei sobre o propósito da Sucre ser esse, de transformar a vida de mães, ele disse, você é louca, porque o varejo corre das mães, né? Foge das mães. O mercado como um todo, né? Porque as mães têm as particularidades, né, de priorizar os filhos e tal, e é diferente, mas ela tem também uma capacidade de transformação muito grande. Então, acreditando que se a gente transformar a vida da mãe, a gente necessariamente transforma a vida dos filhos e da família como um todo, que a gente atua exatamente com esse público, né? Então, a gente é super entusiasta em fazer com que esse público feminino e materno ele tenha um espaço de crescimento dentro do mercado de trabalho. Sim, sim. A gente tem a seguinte realidade, né? No mercado formal e informal. Ainda, né, a mulher ela sempre fica no segundo patamar quando tem uma vaga, quando tem uma oportunidade, né?
E aí é uma realidade que muitos empreendedores não enxergam. Se a mulher parar de se enxergar como mãe, como ser capaz de dar à luz, quem é que vai consumir? Né? É verdade. Quem é que vai estabelecer a progressão ou a manutenção da população mundial? Né? E, claro que a mulher não é mãe sozinha, né? Mas a gente sabe que a mulher ela tem a capacidade de determinar relações de consumo, estímulos de consumo, preferências de consumo e o principal, a gente sabe que numa relação entre homem e mulher, a figura materna prevalece. Então, quando o empreendedor, o empresário, ele elimina a mulher do mercado, ele está tirando dela o quê? O poder de compra, o orçamento familiar. Como é que ele acha que o negócio dele vai estar daqui a 20 anos? Difícil, né, entender? Difícil, exatamente. É isso aí. E além dessa decisão, né, de compra, ela também tem a decisão firme do que a gente vai consumir dentro de casa, como você falou, né? O poder de consumo, o poder de compra, o poder orçamentário também está embutido nessa missão de mãe, né? E o que a gente via, era muitas vezes uma mãe chegar num processo seletivo na empresa e quase pedir desculpa por ser mãe. Com certeza. Né? Então, assim, não, eu sou mãe, mas eu tenho quem olhe os meus filhos, ou os meus filhos já estão grandes e tal. E, na verdade, o que a gente quer valorizar é o contrário, né? É entender que essa mulher, ela tem a capacidade de transformar o mundo, né? Porque, de fato, as mães, elas são muito fortes, né? E elas, de fato, elas transformam, elas são agentes transformadores da sociedade. E tem sido incrível, tem sido uma trajetória incrível. Hoje a gente tem 64% do nosso quadro formado por mulheres e desses 100% que a gente tem de colaboradores, 55% são mães. 95% da nossa liderança é feminina, né? E tem sido uma trajetória incrível. Que bacana, Lia. Excelente. A gente se emociona porque, na verdade, isso é muito real, né? Isso no mercado de fornecimento, no mercado trabalhista mesmo, é o que a gente mais vê, como é difícil a mulher chegar e se colocar, e ter lugar de fala, e ter oportunidade. Isso daí, você falou dessa história de que o fornecedor, ele foge da mulher que é mãe, né? Eu também já escutei pessoas que perguntam, levam em consideração a idade da mulher, porque, de acordo com a idade da mulher, não, ali está mais ou menos na idade que quer ter filho ou que não quer ter filho. E aí excluem ou não a partir daí. É muito segregador, ainda é muito segregador. Mas, Lia, deixa eu te perguntar uma coisa que eu fiquei curiosa. Vocês já têm a Sucre há 16 anos. Isso, 16 anos. Nem sempre essa realidade foi tão fácil assim. Não. Né? Na verdade, a Sucre, ela nasceu como uma confeitaria dentro da cozinha da minha casa. E aí a gente foi desenhando um caminho em que, em 2018, nós nos tornamos indústria. Então, nós deixamos de ser a confeitaria, patisserie, né, e passamos a ser indústria de alimentos. Então, houve um caminho de crescimento, de aprendizado, né, um caminho difícil, de luta, que nasceu realmente dentro da cozinha de casa, depois foi para a garagem da casa de uma tia, porque eu não tinha mais espaço dentro de casa e não tinha condição de alugar um ponto. Então, e aí, a partir disso, a gente foi construindo a nossa história. E, em 2018, a gente iniciou, a partir de uma crise, eu sempre gosto de falar sobre isso, porque nas crises estão as oportunidades, né? Quando a gente se vê numa crise, a gente muitas vezes se afoga. Eu sempre gosto de fazer alusão àquela coisa do respirar. A gente levanta a cabeça quando a gente está se afogando para respirar e a gente esquece de olhar o horizonte e ver a praia está bem ali. É só nadar um pouquinho que vou chegar, né? E na crise de 2015, naquela recessão econômica que nós tivemos, a gente entrou em dificuldade, o fluxo de loja caiu. E a gente não sabia o que fazer. Até que eu comecei a olhar para a minha produção e ver onde é que eu tinha ociosidade. Naquela época, nós éramos confeitaria, tínhamos 3 lojas físicas. Eu fechei uma loja na crise, fiquei com 2, mas, assim, tendo que fazer aporte, me endividando, né? Até que eu olhei para a produção e enxerguei uma máquina de fazer mini coxinhas que estava parada, que ela tinha sido comprada para fazer docinhos. É aqui que você vai ter uma função, né? E aí eu disse, vamos fazer, porque a nossa coxinha já era o número 1 de vendas da loja, Sim. coxinha grande, individual. Sim.
E aí eu olhei para o inclusive. produto e disse, eu preciso fazer com que o cliente me enxergue, e aonde o cliente vai me enxergar é no varejo, nas redes de supermercados. Então, eu desenvolvi o produto, que eram as mini coxinhas, entregando praticidade, que é o maior atributo que a gente entrega hoje através dos nossos produtos, Sim. além do sabor e da crocância, né? Mas a praticidade, porque é um produto que em casa você não precisa fritar, basta pôr no forno ou na airfryer e fica pronto rapidinho. Então, esse produto estourou muito rápido e a gente teve que rapidamente nos tornarmos uma indústria. Então, o negócio se transformou a partir de uma oportunidade vivenciada na crise. E aí a gente foi crescendo, o mercado foi procurando por nós. Nós entramos através dos mercadinhos São Luís. Sim. E rapidamente todas as redes começaram a nos procurar, inclusive redes nacionais, como o Grupo Pão de Açúcar, o Sames. E hoje a gente está presente em todo o Nordeste e em São Paulo. E estamos expandindo aí, querendo ocupar o Brasil. Uma coisa boa. Eu costumo dizer, Diego, que assim, o empreendedor... Obrigada, né? Eu costumo dizer que o empreendedor ele tem que ter muita coragem. Sempre. Porque, assim, viver, né, é um ato de coragem, né? Mas o empreendedor ele tem que ter muita coragem porque você não sabe se vai dar certo. Mas se você não tentar, ali mesmo você já perdeu a oportunidade. Eu também tive um negócio no ramo de alimentação que era ali naquele parque Cactus Sport Park, que fica Sim. no Iguatemi, e não deu certo para mim. Assim, mas eu não me arrependo de ter empreendido, porque eu acredito que é isso, é nessas tentativas, nos erros e acertos, que a gente consegue dar um passo mais na frente, que a gente consegue evoluir. E se você não tem coragem, se você não coloca a cara a tapa, aí, meu amigo, é melhor você não estar nem aqui. É melhor verdade. você nem começar, Não, porque pode dar muito certo e pode dar muito errado. Para E se der empreender, muito errado, o importante é que você tenha ali um plano B, que você tenha ali um plano C, que é para você também não passar uma situação de necessidade, não colocar a sua família numa situação Em risco. de risco, não ser um irresponsável. Mas, de fato, eu sempre tive muito isso em mente, que você só sabe se você consegue se você tentar. se você tentar, Se você sem não dúvida. tentar... Para empreender tem que ter coragem, tem que ter perseverança, tem que ter fé. É um ato de fé mesmo. É um ato de fé. Em si mesmo, em Deus, né? E no mercado. E nem sempre a gente pode confiar no mercado, mas a gente tem que estar preparado. Muitas vezes a gente se encontra numa situação de economia, de instabilidade, mas sempre tem um caminho que você pode seguir diferente. O importante... Ali na pandemia, Lia. Pandemia Como foi ali para vocês? A pandemia foi um momento de muito crescimento, porque o nosso produto entregava uma solução que todo mundo precisava, Sim. que era, estávamos todos em casa, precisando de coisas práticas, né, que fossem nutritivas e que resolvessem a vida para quem estava sozinho, que não sabia cozinhar, que estava ali, dentro de casa. Então, a gente cresceu bastante na pandemia. Nós crescemos 400%. Olha aí. Durante os Olha anos aí, da que coisa pandemia. Foi difícil, foi desafiador, porque a gente não sabia o que ia vivenciar. Trabalhamos todos os dias, não paramos um dia sequer, correndo riscos, mas também tomando todas as precauções que a gente precisava para manter a segurança. Não perdemos, graças a Deus, ninguém. Né? Coisa boa. Todos nós... Conseguiu manter os empregos, né? Isso, mantivemos os empregos. Na verdade, contratamos bastante gente na pandemia. E foi um período de crescimento. Para o varejo alimentar como um todo, né, foi um período de crescimento. 2021 ainda foi um ano de crescimento, 2022 deu uma estabilizada, sim. Mas a gente continua crescendo não na mesma proporção, claro, do que a gente cresceu na pandemia, mas ainda numa linha crescente. Porque hoje a gente tem em torno de 85% da nossa receita concentrada ainda do Ceará, ou seja, a gente ainda tem muito caminho para trilhar e expandir, né? E a gente observando o mercado por 3 lados. Primeiro, relações de trabalho. Segundo, relações de consumo. E terceiro, financiamento. E olhando o lado feminino, eu estou observando essa situação com o olhar de mulher, vamos dizer assim. Para que a gente tenha uma maior... vamos dizer assim, maior entrada da mulher no mercado de trabalho formal, você crê que deveria haver uma mudança na legislação, algum tipo de incentivo a esse tipo de contratação em relação a relações de consumo? Da forma como a lei está hoje,
ela ajuda ou atrapalha o empreendedor, seja ele de que ramo for, mais especificamente no seu? E em relação à questão do empreendedorismo, na questão do financiamento, eu te pergunto, você falou que chegou a se endividar algumas vezes e tudo mais, alguma dificuldade, teve que colocar um aporte ali. Eu te pergunto, hoje é fácil obter um crédito no sentido de você montar um negócio ou ter um capital de giro? Você percebe que há facilidade tanto em ter acesso como em conseguir de forma razoável, né, com uma margem segura, uma taxa legal ou não? Não, não é fácil. Falando já da última pergunta em relação ao financiamento, não é fácil. Normalmente, para você conseguir alavancar, você precisa ter garantia real e muitos empreendedores não têm garantia real para dar. Então, é difícil fazer alavancar um recurso que seja representativo e que consiga realmente fazer a diferença. Porque também não adianta qualquer recurso. Isso, exatamente. Então, hoje está muito caro o dinheiro, né, que também é relevante pelo atual momento da economia que a gente está vivendo. Então, realmente esse ponto não é fácil. Nós poderíamos ter mais incentivos, inclusive incentivos dos bancos públicos, né, para que a gente pudesse incentivar mais o empreendedorismo feminino. Né? Nós poderíamos ter linhas de crédito voltadas para mulheres, para mães, empreendedoras. Né? O que eu tenho visto inclusive, falar de uma amiga... Para mães... assim, se existem, são muito escassos, assim, eu desconheço, mas deve ser muito pontual. O que existem, exatamente. O que eu vejo hoje, por exemplo, falar de uma amiga que é a Tice Rolinha, ela está com um fundo voltado, um fundo de investimento, ela fundou um fundo voltado para auxiliar empreendedoras mulheres, né? E que são de baixa renda, né? Pessoas que têm... Excelente, gente. Então, assim, existem alguns fundos. Tem o fundo da Yunus também, que é uma instituição, né? Então, tem alguns fundos que olham para essa realidade do pequeno empreendedor, da mulher empreendedora, da empresa que gera impacto social positivo. Isso aí existe, mas também são muito escassos. Sim. Então, é difícil. A segunda pergunta foi em relação à legislação. Consumo, né? Sim, a legislação. Eu acho que não é indiferente. Assim, eu não me sinto desprivilegiada pela legislação por ser mulher. Não acho que, assim, desconheço diferenças que possam existir. E a primeira pergunta foi em relação a... Relações de trabalho que estimulem... Sim, poderíamos ter. Poderíamos ter incentivos voltados à contratação de mulheres. Porque realmente existe uma grande diferença que o mercado faz entre os currículos de mulheres e os currículos masculinos, infelizmente. É uma realidade. Então, as empresas poderiam ter incentivos voltados para a contratação de mães, sem dúvida. Mães, mulheres, de uma forma geral. A gente tem a seguinte realidade, né, no mercado. Aliás, na verdade, na sociedade, né? A mulher, ela tem um risco maior de ser vítima de violência do que o homem, né? Entre o homem e a mulher corre o risco maior de ser vítima de violência, inclusive dentro de casa. Às vezes, a mulher vai ser vítima de violência para ter, vamos dizer assim, um privilégio no mercado de trabalho. Recentemente fizeram se não me engano, foi uma lei, uma portaria, não me recordo, que a mulher vítima de violência, ela tem uma prioridade no CNIDT para o mercado de trabalho, né, para direcionamento de vagas. Ou seja, a mulher precisou ser vítima de violência para passar por essa... Será que não seria o caso... Né, não seria o caso, vamos dizer assim, de no ensino médio, no ensino superior, independentemente do curso, haver... Claro que há profissões que são técnicas e tudo mais, mas será que não seria o caso de haver um ensino no tocante a empreendedorismo, gestão, marketing, para que aquela mulher, ainda menor de idade, chegando na fase adulta, ela tenha uma visão assim, olha, eu posso me casar, eu posso ter um companheiro, mas eu também posso ser a chefe da minha família. Eu não me obrigo a ter um homem do meu lado para que eu seja
dono da minha vida, né? Eu posso ter um negócio e prosperar. Eu acho que isso, de uma forma geral, já tem mudado bastante. Se a gente falar da nossa, se a gente falar da nossa geração para a geração, por exemplo, das minhas filhas, eu entendo que hoje elas têm uma visão diferente da que eu tinha. Entende? Do que é o papel da mulher e do que é o papel do homem. As minhas filhas me veem atuar fortemente como profissional, então isso acaba inspirando e sendo modelo, né? Com certeza. Então eu acho que isso já vem mudando, né? Acho que a consciência de que a mulher ela tem que ter a independência dela, ela tem que ter o trabalho, ela tem que querer escolher, na verdade, ela não tem que ter. Ela não tem que ser profissional, ela tem que ser profissional se ela quiser. Né? Se ela quiser ser dona de casa, ela também pode ser o que ela quiser. Agora, exatamente. o Estado ainda está demorando demais a enxergar a necessidade de agir nesse sentido. Porque as políticas do Estado são totalmente atrasadas. São precárias, mas eu concordo aí com a Lia quando a gente vê que nós estamos avançando realmente nesse ponto. Se a gente for fazer um recorte aí temporal, a gente vai ver que até 1932 a mulher não podia nem votar. A gente nem votava, nem exercia esse direito de escolha dos nossos representantes. Doutora, jogar futebol, recentemente era proibido. Era proibido, então. E aí, o que é que acontece? Puxa, você perguntou para a Lia sobre a mulher no mercado de consumo, né? Na relação de consumo. Sim. Eu fiquei fazendo aqui um recorte, puxando aqui para o nosso assunto principal, que é o consumo, né? Eu desculpe interromper, doutora, me perdoe. Só para deixar um pouco mais específico, eu me referia àquela máxima de que o cliente sempre tem razão. Eu sempre fui, assim, eu sempre refleti muito sobre isso. O que é cliente, isso, né, Lia? O que é cliente e o que é razão. E num contexto machista, e até que ponto isso acaba, vamos dizer assim, acuando a empreendedora. Assim, olha, eu tenho medo de chegar uma pessoa que simplesmente achar que tem razão, porque existe uma máxima que o cliente sempre tem razão, entendeu? Que não é. Assim, que hoje em dia não é mais assim, né? Hoje em dia a relação de consumo, ela é pautada na harmonização dos interesses. Tem que ser bom para o consumidor, tem que ser bom para o fornecedor. Claro. Se não for bom para o fornecedor, meu amigo, não tem por que o fornecedor... Não tem sustentabilidade. Não tem por que o fornecedor estar ali. Mas também tem que ser bom para o consumidor. Sim. Né? E aí, isso é o que faz ser uma relação de sucesso, na minha opinião. Não existe mais essa história de o consumidor ter sempre razão, não. O consumidor tem seus direitos, o fornecedor tem seus direitos e tá tudo certo. Cada um anda ali dentro do seu quadrado, se flexibiliza quando é para se flexibilizar, não se flexibiliza quando não dá para se flexibilizar e tá tudo certo, né? Como eu estava dizendo, a mulher consumidora, ela não é uma figura atual. Ela já é uma figura pós-Segunda Guerra Mundial, ali das décadas douradas, né, das décadas de ouro, entre 40 e 60, que foi quando a mulher entrou, de fato, no mercado de trabalho, naqueles empregos considerados como empregos femininos, que eram empregos de zeladoria, empregos de mulheres que eram cuidadoras, cuidados pessoais, cuidavam de crianças, cuidavam de idosos. A partir desse momento, foi que o mercado de fornecimento, os fornecedores perceberam e aí começaram a fazer publicidade, produtos direcionados realmente para o público feminino. Mas até então, quem era o dono do tum-tum? Era o homem. Sim. Né? E aí, quando a mulher tem essa independência financeira, tudo começa, de fato, a mudar. E é uma mudança gradativa. E aí, Lia, era até isso que eu queria te perguntar. A gente sabe que a mulher, ela consome muito pelas emoções, né? Sim. Nós consumimos emoções. Tem um estudo, não sei se é não sei se é do IBGE, eu acho que é do IBGE. Agora eu vou ficar devendo essa informação. Mas que diz o seguinte, que as mulheres, elas consomem basicamente pela baixa autoestima, pela sobrecarga e por doença. Então, esses 3 fatores fazem com que as mulheres consumam mais. Aí eu te pergunto, você sente que, como fornecedora, não como consumidora,
como fornecedora, você sente que a mulher ela consome de uma forma diferente do que o homem ou sim, não? Sim, sem dúvida. A mulher, ela consome pela emoção, sim. O nosso produto é um produto que gera a emoção, né? Sim. Porque ele traz um conforto de corpo, de alma, de saciar, de desejo, né? E também por uma questão de afeição à marca, e eu percebo também uma afeição ao propósito. Eu acho que, de uma forma geral, falando de mulher e de homem, o consumo ele se desenha para que as pessoas comprem não o que você faz, mas o porquê você faz. Eu percebo a minha filha, de 11 anos, ir à farmácia e virar todos os rótulos para comprar produtos que não são testados em animais. Olha aí. Com responsabilidade social. Então, eu acho que a questão do propósito é algo que faz a diferença na emoção do consumo. Você comprar aquele produto porque você acredita no que a empresa faz. Acredito que eu vou comprar esse produto e eu vou contribuir para a transformação da vida dessas mulheres. Uhum. Então, acho que, além da questão da saciedade, do prazer de comer bem e saciar aquele desejo, eu acho que também tem a questão realmente do propósito, que Sim. faz com que uma questão assim as também mulheres afetiva, né? Pelo que você está dizendo. E aí, isso aí casa bem direitinho com essa mesma pesquisa que eu estava me referindo, que diz que o lugar que a mulher consome mais do que o homem é dentro de supermercados. E um dia desse eu conversando com uma amiga, uma grande amiga, e nós chegamos à conclusão que talvez isso aconteça por conta realmente desse nosso instinto maternal de consumir para a gente, mas consumir para os nossos filhos, sem e consumir dúvida. Para os nossos maridos, para e consumir para a nossa casa, para as nossas mães. Então, por isso que é dentro do supermercado. Porque dentro do supermercado você consome para todo mundo. Isso. Você traz para dentro de casa produtos, né, que abrangem aí, que refletem toda a família. Eu acredito assim, muito nisso, que a mulher ela consome muito pela emoção. Acho que porque nós temos lugar de fala, né, Lia? É verdade, é verdade. Nós temos lugar de fala. Mas também, assim, não obstante a isso, o que é que a gente vê? Que tem muito fornecedor que se aproveita disso. Sim, sim. E não se aproveita de uma forma tão benéfica, né? Uhum. Doutora, assim, eu percebo muito que a gente tem aqui no Ceará uma particularidade, uma singularidade. E já não é de hoje. O Ceará é um dos poucos estados, salvo engano, se não for o único, no qual, no setor de supermercados, as redes locais elas prevalecem em relação às redes nacionais. Não são todos os estados que têm essa realidade, né? E são marcas que as pessoas se acostumaram a se referir. Olha, o São Luís, o Cometa, né? O Frangolândia e outros por aí vai. Fideliza, né? Pessoas se fidelizam nos supermercados, né? E quando a Lia se referiu, né, a questão, né, das coxinhas e tal, é incrível, né? Porque a Sucre, ela se desenvolveu, né, como patisserie e tal, aquele negócio todo. Só que hoje, quando você se refere à coxinha, você já tem um direcionamento para aquela realidade. É incrível como aqui no Ceará a economia ela gira em torno de si mesma, né? Percebe? Então, assim, o supermercado, como o São Luís, ele fez ali uma aposta, mas, assim, com clareza, a chance de um acerto era muito alta. Talvez uma rede nacional não teria essa visão. Não, e a oportunidade que foi dada a gente pelos mercadinhos São Luís, eu sou muito grata ao Neto, à Joana, né? Toda a história que eles... A nossa história passa por eles, né? Eu sou muito grata porque foi dada a oportunidade. E eles têm esse posicionamento de valorizar marcas cearenses. Lia, você buscou. Busquei. Você buscou. Você Eu busquei. Precisou ter a ideia, você precisou, como você disse, Sim. perceber que tinha essa necessidade, que tinha ali uma máquina que faria aquele serviço. Sim. E você foi lá e buscou. Fui lá e busquei. Sentei. Na verdade, antes de desenvolver o produto, eu sentei com eles, eu perguntei se eu fizer esse produto, vocês compram? Porque havia uma necessidade de investimento numa tiragem alta de embalagens. Sim. Como eu estava com um problema de fluxo de caixa, eu estava bastante alavancada e eu disse, bom, eu vou passar muito tempo com esses 25 mil packs aqui estocados
E eu preciso ter segurança de que alguém vai comprar, né? Não essa quantidade, porque ninguém podia me garantir essa quantidade, mas que eu tivesse a oportunidade de entrada. E aí, quando eu fui lá, eu apresentei, eles disseram, a gente compra com certeza, né? Faz um primeiro pedido. E aí eu fiz uma projeção de vendas de 25 mil unidades para vender em um ano. E no primeiro pedido, no primeiro mês, eu tinha que vender 500 unidades. E o primeiro pedido do São Luís foi 500 unidades. Eu disse, pronto, vendi o meu primeiro mês. Agora eu preciso fazer o produto girar, crescer, para no próximo mês eu vender o que eu tinha projetado. E aí, com uma semana que eu tinha entregue os 500, eles pediram 1.000. E aí, com 3 dias, eles pediram 1.500. E com uma semana, eles pediram 3.000. E eles começaram a pedir 3.000 por semana. Ou seja, eu vendi os 25 mil em um mês e meio. Maravilha. E aí, o produto estourou. Então, eles deram oportunidade. Eles colocaram o produto na vitrine, deram espaço de vitrine para a gente. E, a partir dali, todas as outras redes nos buscaram. Então, realmente, assim, eu devo muito a eles a oportunidade que eles nos deram de... a chance de acreditar no nosso trabalho, acreditar no nosso produto e a gente, a partir daí, a gente conseguir construir essa história. E o São Luís, ele é uma referência aqui no Ceará, né? Sim. Nunca tirou o nome Mercadinho, né? Isso eu tenho uma razão, né? É. E quando ele abraça uma outra marca, perceba que ele está chegando para o mercado e dizendo, olha, eu tenho uma condição que vocês não têm. E o outro concorrente dele se obriga a ir atrás. E aí gera uma realidade que, graças a Deus, né, vai criando mais emprego, e mais emprego, e mais emprego, dinheiro circulando. Fomenta a economia, sem dúvida. Eles sabem fazer isso muito bem. E eles são muito fortes. São muito fortes. Trabalham muito bem, sabem trabalhar muito bem, tratam o fornecedor muito bem, que isso também é muito importante. É uma relação de parceria. Bom quando você né? encontra quem lhe dá espaço, né? É excelente. Assim, às vezes, só o que você precisa é isso. É ter o espaço para mostrar o seu trabalho, o espaço, né? Independente de qualquer o espaço é uma questão que a gente precisa entender, né? Então, assim, havia uma máquina que estava... para a mulher, viu, Diego? Só lhe interrompendo. Nem sempre é tão fácil da gente conseguir, né, Lia? E nordestina. Aí é que é mais difícil mesmo. Mulher, e se for bonita? nordestina aí tem um preconceito, e bonita, tem um preconceito. Pronto, aí assim, é complicado, gente. Bastante. Não é fácil. Ainda não é uma coisa muito fácil. Vamos fazer aqui o caminho da coxinha, né? Para a gente entender a economia. A gente tinha uma máquina ociosa, né? Tinha uma mão de obra ociosa. Tinha um produto, né? E aí houve a iniciativa Tinha a necessidade de se reinventar por conta de Justo, uma situação de justo. crise. Eu precisava ganhar escala para manter a estrutura. Sim, sim. E também ter rotatividade, né? Isso. Então, o que foi que aconteceu? Essa coxinha saiu da Sucre, chegou até o São Luís. Perfeito? Isso. Chegou até outras redes também. Hoje ele está onde? Assim, a coxinha chega aonde, me refiro geograficamente em termos de setores. Bar, restaurante, onde é que ele está chegando hoje? Hoje, principalmente no varejo alimentar, que é o nosso forte, né? B2B, é um mercado B2B, principalmente varejo alimentar, nas regiões do Nordeste, em todos os estados do Nordeste e em São Paulo, e expandindo para outras, em negociação com outros estados, mas nas redes regionais e nacionais. Bandeiras regionais de cada estado e de cada município onde a gente está presente e também nas bandeiras nacionais. A produção em São Paulo é própria? Não, a produção é toda aqui, no Ceará. A fábrica é aqui. A gente tem um CD, distribuição em São Paulo, mas a gente produz aqui. Via terrestre a logística? Terrestre congelada. Logística congelada. Né? Desculpa a curiosidade. Quanto tempo sai esse lote daqui e chega lá? Em torno de 5 dias a gente consegue... Por conta do condicionamento, né? A gente consegue chegar lá. Mas se você tem pretensão de fazer lá algum empreendimento físico? Por enquanto, não. Por enquanto, a gente consegue atender, é viável, o produto chega num preço né? Que é um posicionamento de preço ok para o mercado, então... Agora, havendo uma demanda maior, né? Talvez a gente vai crescendo produção e vai enxergando aí as oportunidades de incentivo fiscal também, né? Dos estados, o que cada estado tem para oferecer. A gente agora está fazendo uma mudança de indústria, a gente está indo para Maracanaú,
né? E fazendo também essa parceria com a prefeitura, que tem o interesse de levar indústrias para o município. Acaba que a tributação fica aí, talvez melhor, né? Isso, A gente tem tem algumas alguma... condições diferenciadas. A gente tem alguma ideia ali, assim, já que a coxinha, ela deu certo, né? A gente tem, assim, alguma coisa assim na sua manga, assim, alguma coisa que vai sair? A gente tem outros produtos hoje já. A gente tem os pastéis, que foram lançados agora, recente, que também é no mesmo modelo de praticidade, né? São pastéis que, quando você tira da airfryer ou do forno, parece que acabou de ser frito, mas só precisa de forno ou airfryer, né? São 3 sabores. Camarão. Hoje a gente tem 6 coxinhas, 6 sabores de coxinhas diferentes. Tem 3 sabores de pastéis, que é camarão, costelinha bovina e queijo. E a gente tem os 2 sucroques, que é um biscoitinho fino e crocante, que é um de brownie e um de caramelo e flor de sal. E tem as farofas, que são 3 sabores de farofas. Um monte de produto. Um blend de farofas. Eu digo assim, sempre você está inventando uma nova... Tem uma gaveta. Né? Exato. Tem que se Tem uma reinventar, gaveta. né? Tem que nessa ter na gaveta, manga tem alguma coisa coisa assim que você está imaginando assim, olha, no Natal desse ano isso aqui vai estar funcionando, que hoje não está. Mas a gente não pode divulgar, né? Calma, né? Vamos com calma. É segredo. Mas deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Voltando aqui para a história da consumidora mulher. Você, como fornecedora, você tem, assim, como é que eu posso dizer? Formas de marketing diferente para mulheres, assim, para atingir o público feminino? Você age de uma maneira diferente para tentar alcançar, chegar nesse público feminino? Eu te pergunto isso por quê? Porque, assim, aqui no Brasil, e não é só um fenômeno que acontece no Brasil, mas é um fenômeno que acontece a nível mundial e que já tem estudos disso desde 1992, que mostra o seguinte, que os produtos que são destinados ao público feminino, eles têm uma tendência de ter um sobrepreço em relação aos mesmos produtos idênticos que são destinados ao público masculino. Então, basta você ir ali no mercantil, que você vê lâmina de barbear... Eu ia falar da Gillette. Da Gillette, né? Que é destinada ao público Blusa feminino. Básica. Só muda a cor. Só muda a cor, exatamente. E, assim, isso a gente vê em vários ramos. Então, assim, dentro de um salão de beleza, onde tem serviços de corte. Mas o corte da mulher, da consumidora mulher, ele é mais complexo. Ok, então você cobra pela complexidade. Não corte feminino é tanto e corte masculino é tanto. E essa prática, ela é uma prática considerada ilegal. O nome dessa prática é Pink Tax, que se chama taxa rosa. Ela é uma prática considerada ilegal. Já existe aqui no Brasil um projeto de lei que tenta diminuir os impactos dessa prática mercadológica, mas que é um projeto de lei ainda assim que está... A indústria química, que não se sustenta esse projeto de lei, porque, na verdade, não tem sanções para o fornecedor. Aí eu te pergunto assim, o que é que você acha do fornecedor que faz esse tipo de prática e se você, de algum modo, tenta alcançar as mulheres de uma forma diferente, o que não é nenhum problema. A gente, de fato, tem que tentar alcançar o nosso público, né? Na verdade, dentro da estratégia de marketing, e falando de estratégia de marketing da Sucre ou de qualquer outra empresa, você constrói as personas e você direciona as suas campanhas para aquelas personas. Sim. Então, nós temos algumas personas. Nós temos personas femininas e temos personas masculinas, porque o nosso produto ele também é consumido por homens. Então, temos as duas personas, né? Temos as duas construções. Mas diferenciação de pricing por causa disso, de jeito nenhum. Preço é um preço. A gente está trabalhando, inclusive, com uma tabela unificada a nível Brasil. Então, é o mesmo preço na ponta. O que acontece na ponta? Eu vendo um produto para a rede de supermercado a um preço e a rede coloca a margem dela naquele produto e taxa a um preço diferente. Então, pode ser que você vai encontrar uma rede que vai vender uma coxinha de frango a 19 certo, né? E outra que vai vender a 26. Sim. Né? Mas essa diferenciação de preço é muito mais da estratégia de preço da rede do que necessariamente do destino que o produto tem. Eu acho que é uma prática ilegal, acho que não deve ser realizada essa prática de diferenciação.
Acho que tem que ser justo, o produto tem um custo e ele tem uma margem que a indústria tem que colocar em cima, porque o fim da indústria é o lucro. Mesmo que a gente tenha o propósito de transformar a vida de mães, nós não somos uma ONG, nós somos uma empresa que tem fins lucrativos e deve ter fins lucrativos, porque é através do lucro que a gente se sustenta, que a gente cresce, que a gente se desenvolve. Assim a terra gira, né? Exatamente. Então, todos nós precisamos, né? Então, não é errado e feio você dizer que o fim é o lucro, é o resultado. Né? É o fim da empresa, é o resultado. Se não fosse, seria uma organização não governamental, uma instituição de caridade, enfim. Né? Então, eu não acho errado a gente mirar o lucro e acho que todas as indústrias têm que ter uma margem preservada. Mas daí a minha margem vai ser maior porque o produto é destinado ao feminino. Realmente é abominável. É abominável, né? Doutora, o seu raciocínio, e isso que você falou da questão da precificação na ponta, a indústria química, ela já várias vezes, de forma bem sutil, ela chegou e falou, olha, o meu custo para fabricar um shampoo masculino é praticamente o mesmo, se não for o mesmo, do feminino. Agora, quando a indústria química ela entrega aquele produto vamos dizer assim, ao fabricante, né, que terceiriza, ele vai alopra o preço do feminino. Ele alopra o preço e disso que eu tô entrega... falando, dessa técnica de marketing, que é uma técnica temerária, de marketing, não de que vendas, às vezes né? a marca, às vezes a marca daquele shampoo, aquela marca, ele não fabricou. Ele tem uma indústria terceirizada, às vezes na Ásia, no leste europeu. Ele fabrica ele compra aquela fabricação, põe a marca dele e o preço do feminino dispara. E aí o que acontece? Quando chega na ponta, dispara de novo. Então perceba que é um efeito que ele começa a partir do momento que você tem atravessadores que fazem esse processo. E aí a gente chega na seguinte situação. São poucas as indústrias, não são muitas, e aí a mulher fica sem opção de compra. Porque ela vai numa gôndola, ela não encontra um preço mais favorável em relação ao homem, embora originalmente o custo seja praticamente o mesmo. Sabe o que é que eu acho mais perigoso disso tudo, que eu acho mais complicado disso tudo, é porque hoje a mulher ainda ganha menos do que o homem, né? Hoje, a última pesquisa do IBGE... 24% menos aqui no Ceará. Aqui no Ceará, 24%. O IBGE teve agora uma pesquisa de 2021 que é 20,5% a menos, onde a mulher desempenha a mesma função. Está no mesmo cargo, no mesmo nível de empresa, ela vai ganhar 20,5% a menos. Aí é onde entra a problemática. Aí você tem um mercado de fornecimento em que, percebendo que a mulher consome por emoção, né, vai e eleva o valor daquele produto que tem as mesmas características, a mesma qualidade, que tem a mesma composição, que foi empregada as mesmas técnicas de marketing, que foi utilizada a mesma mão de obra, enfim, um produto idêntico, aí ele vai e eleva o valor para que a mulher compre. E a mulher compra. Porque... não tem outra opção. Não tem. Assim, Lia, a gente ainda nós como consumidoras, mulheres, e a gente tem que ir desconstruindo isso, mas a gente ainda vive numa sociedade, nós fomos criadas, né, numa sociedade ainda muito patriarcal, onde para a mulher é o rosa, onde para a mulher é o que tem uma embalagem mais bonita, uma embalagem mais chamativa. Então, a gente ainda acaba fazendo isso. E, muitas vezes, o que eu noto é que, por exemplo, até quando nossos filhos são crianças... Eu tenho uma filha, que minha filha tem 3 anos hoje, e quando a gente ia comprar as roupinhas dela, tinha que ser o mijãozinho, né, que é aquele de dormir, tinha que ser rosinha, tinha que ser lilás, tinha que ser... Não, pera, não precisa ser assim. Mas a gente ainda... É um sistema de desconstrução. E aí era o que eu ia te dizer, Diego. O que eu acho mais perigoso disso tudo é porque a mulher ainda ganha menos do que o homem. E, com isso, quando ela está submetida a um mercado de fornecimento, a um mercado de consumo, onde ela tem que pagar mais, o que é que causa? O superendividamento. Você quer um dado mais forte? Causa a exclusão da mulher. A mulher fica excluída do mercado de consumo, porque ela não pode comprar. Não pode mais comprar. Ela está superendividada. Vou lhe dar um dado mais forte, tá? Ano passado aqui no Ceará, vaga formal, certo? No saldo entre contratação e demissão, a gente teve um saldo de homens, 37 mil homens, e entre mulheres, 30 mil.
E eu tô falando de um período sem nada sazonal, pandemia, situação econômica tá ok. A gente tem uma quantidade de homens mais forte, né, na carteira assinada, e uma coisa que eu não imaginava, no setor de MEIs, também o homem prevalece. Embora já seja uma quantidade menor, mas ele continua prevalecendo. A renda da mulher, ela é menor no mercado formal e também no mercado empreendedor. Agora, em algumas áreas específicas, a mulher prevalece. Qual, Diego? Estética, cuidados, setor doméstico, produção de pães, produção de confeitaria. E aí, é aí que a mulher se salva, às vezes. Porque, dependendo do Estado, esperar o poder público, iniciativa de alguém, vai estar difícil nesse dia de hoje. O que eu acho que vai acontecer com as empresas, e esse é um movimento que, na verdade, já está acontecendo, é que essa geração que está vindo é uma geração que ela não trabalha por dinheiro, ela trabalha por experiência. Então, o que ela quer ter no trabalho? Ela quer ser feliz. E as empresas, é um momento emocional diferente. E as empresas e as gestões, a área de gestão, que é a antiga área de RH, hoje ela tem que fazer parte da estratégia da empresa. Ela não está mais como um setor ali separado, ela tem que estar embutida dentro da estratégia. Porque as empresas precisam ser humanizadas, as lideranças têm que ser humanizadas. Não cabe mais aquela liderança do comando e controle, que você é aquele manda quem pode e obedece quem tem juízo. Porque as pessoas não aceitam mais. Essa geração nova não aceita mais. Eles querem ter autonomia. E para dar autonomia, você precisa ter um alinhamento de cultura, você precisa ter um alinhamento com a estratégia muito forte. Então, o que acontece? Esse modelo, que é um modelo de diferença salarial, ele tende a acabar. Eu sou otimista nesse sentido. Por quê? Porque as gerações que estão vindo, elas estão vindo com esse chip do eu quero ser feliz. E as empresas têm que se adequar a esse novo modelo de liderança, porque é um momento emocional diferente. Então, eu acredito que as empresas têm que ter o foco humanizado, né, o foco nas pessoas, e quem não se adequar como empresa a essa realidade, não vai conseguir reter os talentos. Essas pessoas a qual você está se referindo, Lia, provavelmente fazem parte de uma geração que está chegando agora no mercado. Isso. São os filhos dos primeiros casais que não pegaram televisões do beliscão. Nós três aqui, eu acredito, antigamente, você queria mudar o canal ou queria assistir televisão, você tinha que se levantar, ir até o único televisor da casa e perguntar, eu posso mudar de canal? E dar um beliscão e mudava. Hoje, essas crianças que estão chegando ao mercado, eles são filhos da primeira geração que não pegou esses televisores e pegou cada quarto, cada cômodo um televisor. Então, ele tinha capacidade de pegar o controle sem perguntar a ninguém e ter o controle ali e mudar. Se autodeterminar. Então, assim, perceba, são crianças que não tiveram nenhum resquício de, vamos dizer assim, de hierarquia, de controle a todo momento. Quando você chega numa empresa, ele quer o quê? Eu quero dar a minha contribuição, eu quero dar o meu talento, eu quero colocar o que eu aprendi e o que eu tenho de melhor à disposição e a minha vida ser feliz. A pior, eu acho que, não sei se você concorda comigo, Lia, perceba que você pode ter uma pessoa na sua empresa, uma baita profissional, uma mulher exemplar, talentosa, de compromisso, de confiança, e aquela mulher, às vezes, tem que se ausentar porque o filho adoeceu ou porque o filho está com um probleminha na escola. Aí ele pode pensar, vou colocar para fora e vou trazer outra. A pior demissão, sabe qual é, Lia? É aquela que poderia ser evitada, porque é um prejuízo para a empresa. Mas, infelizmente, às vezes você não tem essa visão. E eu sempre prego muito uma coisa que eu aprendi com meu pai, é que a gente tem que trabalhar com algo que faça a gente pular da cama todo dia. Eu sou bacharel em Direito, comecei o papo contando, né, para vocês aqui antes da gente começar, mas sou bacharel em Direito, fiz Direito porque meu pai achava que eu deveria fazer, eu não sabia muito bem o que fazer quando eu escolhi a minha faculdade, o que eu ia cursar, mas ele dizia, ao mesmo tempo que ele dizia para eu fazer Direito, ele dizia,
faça algo que te faça pular da cama todo dia para trabalhar. Então, a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Então, a gente tem que ser feliz no trabalho. Tem que ser feliz. Porque tudo que a gente faz com felicidade, a gente faz bem feito. Faz melhor. Então, assim, se a gente não é feliz no trabalho, porque a vida da gente não é só pagar a conta. Não é só pagar a conta. Eu sou totalmente adepta ao modelo de ser feliz no trabalho. A frase que eu digo para as pessoas que entram na Sucre, primeiro dia de trabalho, eu olho no fundo do olho e digo, eu espero que você seja muito feliz aqui. E eu digo a todos, se não está feliz, vá em busca da sua felicidade, porque a gente só tem essa vida. Sim. Isso aí é uma característica, assim, sem nenhum, né, demérito em relação aos homens ou qualquer coisa desse tipo, mas isso é uma característica muito feminina, né? Isso aí, da liderança feminina. A liderança feminina, por isso é importante a gente ter empreendedoras mulheres, porque a empreendedora mulher, ela parece que ela é mais sensível a determinados assuntos, a determinadas necessidades, a determinados temas, até porque ela passa. E não é fraqueza, ela tem lugar de fala, não é fraqueza, tá? Porque muita gente confunde a mulher, a sensibilidade da mulher com fraqueza. Eu conto ou tu conta? Quem é que conta aqui, gente? Essa questão do homem, isso aí é uma coisa medieval que vem do militarismo, por incrível que pareça. O homem, ele tem uma hierarquia e ele diz, olha, eu sou superior a você, você me obedece, ou rua. Eu acho que por isso que é tão difícil para a mulher empreender. Mas a gente vem vencendo. Eu sempre gosto eu tenho sempre um discurso de falar o seguinte, não é que eu acho que a gente tem que ocupar o mesmo lugar do homem. O homem é diferente da mulher. Nós somos criados por Deus como seres diferentes, distintos, que se complementam. Então, o que é que eu entendo? Eu entendo que a gente precisa trabalhar com equidade. E o que é equidade? É a gente tratar cada um de acordo com as suas necessidades, com as suas diferenças. Então, para a gente, Lia quer um quadro 100% feminino, nem poderia. Não, é difícil. Como é que eu vou ter um quadro 100% quadro feminino? Misto acrescenta muito mais. Porque né? eu preciso, sim, das fortalezas e das características que o homem traz, né? Mas o que é importante falar é que essa sensibilidade ela não se caracteriza como uma fraqueza. Pelo contrário, ela é uma sensibilidade de um olhar diferente que a mulher tem. Por quê? Porque fomos criados diferentes. Diferentes, né? E cada um tem o seu lugar, e cada um tem o seu papel, e cada um tem o seu propósito aí. Exatamente. E isso é para o fornecedor e é para o consumidor. Como no início da conversa a gente estava falando, quer dizer, olha, a mulher ela vai no supermercado e ela consome mais do que o homem. Por quê? Porque é dela colocar todo mundo aqui embaixo da asa e trazer o melhor para a família dela e tá tudo certo. E ali no mercantil ela consegue fazer isso, ela consegue agradar a todos, né? E eu vejo muito, Lia, isso aí que você está falando, da necessidade da mulher ela estar no lugar dela e não no lugar igual ao lugar do homem. Não, o homem tem um lugar dele, a mulher tem um lugar dela e é isso. E tá tudo certo. E a consumidora tem o lugar dela, o consumidor tem o lugar dele, mas ambos não podem ser tratados. Aí você falou da questão da equidade, e aí eu concordo com você, mas ambos, eles não podem ser tratados de uma forma diferente em razão do gênero. Sim. Né? Mas sim, pela prestação de serviço que é feito, e aí sim faria, de fato, os produtos que são oferecidos a um ou que são oferecidos a outro teriam um valor maior, teriam um valor menor, enfim. E a sua fala, eu lhe confesso que todo dia eu escrevo alguma coisa para eu estudar ou filosofar no dia seguinte. Eu faço isso há muitos anos. A sua fala sobre a equidade, ela é muito correta e ela vem numa esteira que há muito tempo eu reflito. Às vezes existe uma deturpação da luta feminina, vamos dizer assim, em alguns setores, em algumas pautas, vamos dizer assim. E quando a mulher diz assim, olha, a gente quer direitos iguais ou deveres iguais, eu concordo nesse sentido. Existe aí um erro de avaliação que eu acho que é muito, muito, muito... Assim, sabe, que a gente poderia pensar. Veja comigo. Quando você fala assim, olha, eu queria direitos iguais, certo? Vamos pensar assim, o que seriam direitos iguais? Será que o correto não seria, em vez de salários iguais, seria o reconhecimento
igual, tipo, se aquele homem, ele, vamos dizer assim, ele ganha mais, ok, por que a mulher também não ganha mais? Entendeu? Por que ela não tem aquela condição de ser avaliada com um olhar diferente, sabe? Com uma condição diferente. Muitas mulheres fazem jus a ganhar mais do que os homens, mas ela não tem o direito a ser avaliada daquela forma, entendeu? Eu acho que isso você resolve de uma forma tão simples, que é ter um plano de cargos e salários que tá ali taxado, uma tabela salarial, todo mundo tem o mesmo direito a alcançar, desde que exista alguns requisitos, os requisitos, os requisitos, os steps que você tem. Sim. Eu tenho uma formação, um ensino superior, eu tenho uma pós-graduação, ou eu tenho um curso de especialização, enfim. Ou eu bati determinadas Ou eu bati metas, as metas, né? ou eu... Entendeu? Então, eu acho que é isso. Isso se resolve de uma forma fácil. Né? Não há porquê, realmente, a gente Segregar ter as pessoas, segregados, exatamente. Sim. E aí, essa pauta da forma como algumas pessoas interpretam o feminismo é uma pauta gigante que a gente poderia passar... Não vai nem entrar para causar muita polêmica. E a gente poderia passar aqui horas falando sobre isso, né? Isso. Sobre como a interpretação, ela muitas vezes ela é, tanto de um lado quanto de outro, ela pode ser deturpada. Às vezes só uma impressão. Às vezes, vamos dizer assim, não. Ela quer se igualar ao homem. Se igualar, ok, mas será que ela não pode superar? Entende? É isso. A questão é essa. É isso, a equidade é isso. Você tratar cada um de um acordo com as suas comentário. características e suas necessidades. Meus queridos, estamos já no avançar da hora. Mas eu acho que ficou assim bem elucidado, né? Que seja no mercado de fornecimento, seja no mercado de consumo, a mulher ela precisa estar presente e ela precisa ser valorada e respeitada, enfim, de todas as vertentes, de todos os lados. E o mais importante, que as pessoas que têm um negócio, seja pequeno, grande, gigante, médio, tenham um pouco dessa visão. Não vou dizer que replique... Como nossa querida convidada. Não vou dizer que replique 100%, porque cada um tem a sua realidade. Mas a gente não vai conduzir o mundo para uma forma mais, vamos dizer assim, mais justa, uma forma melhor, sem que alguém olhe para a mulher e diga assim, não, isso aqui não é apenas uma mãe. É uma figura que pode contribuir muito para o meu crescimento e para o mundo como um todo, né? E, infelizmente, a gente ainda vai ter muita dificuldade nesse sentido. Lia, quando a gente pensa... Acho que só para concluir e fechar essa fala, eu olho sempre e entendo que o mundo mais justo é um mundo mais feliz. Então, trabalhar a felicidade dentro do mercado de trabalho é muito importante. Então, acho que esse combinado da mulher mãe que impacta positivamente a sociedade através da transformação da família, para a gente é o que faz sentido. Outras empresas terão outros propósitos, outros olhares, outras causas. Eu acho que é importante que cada um encontre o seu porquê de existir. O seu propósito, né? O nosso porquê de existir, a nossa razão de ser é justamente eu sou mãe, né, sou provedora da minha casa. Então, eu acho que esse é o meu lugar de fala. Eu vejo já via muitas mães que faziam parte do universo da Sucre e que, então, fez sentido a gente ter esse propósito de apoiar e transformar. E a gente vem vendo essas histórias, né? Vem vendo essas construções. Se você entrar no Instagram da Sucre agora, inclusive no mês de maio, a gente escolheu postar várias histórias de mulheres que tiveram a vida... estão né? tendo e tiveram transformações vividas a partir do trabalho na Sucre. E quando você oportuniza essas mulheres, você está oportunizando a elas estarem no mercado de consumo. É isso aí. Você oportuniza elas a consumirem, né? Sim. Poder econômico, né? Poder de compra, então... Sem dúvida. Quando a gente pensou nesse podcast, Lia, a gente pensou assim, vamos ver quem é uma mulher fornecedora que tem atos bacanas, tanto na situação de olhar pelo lado do fornecedor, como de tratar bem, de tratar com respeito a consumidora mulher. E aí foi quando a gente pensou em você. Então, Legal. super te agradeço a tua presença. Obrigada. Para a gente foi uma presença muito valiosa. Obrigada. Aprendemos aqui muito com o seu testemunho. Nos inspiramos nele. Sem dúvida. Né? Nos inspiramos nele.
E é isso. Vamos fazer mais. Obrigada. E vamos fazer melhor. Obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho da nossa história e também levantar essa bandeira do empreendedorismo social, né? O empreendedorismo que tem a vontade de transformar o nosso mundo aqui ao nosso redor, né? O mundo que a gente não vai conseguir transformar o mundo inteiro, mas a gente tem o poder de transformar a nossa realidade aqui pertinho. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. E é isso, meus queridos. Nós agradecemos a vocês que estão aqui, que estão nos vendo, que estão nos ouvindo. E espero que muito em breve possamos estar juntos novamente. Tanto nós como vocês. Um abraço. Tchau, tchau. E dei um link, dei um joinha aí pra gente, viu? O Neto acabou de me lembrar aqui. E dei um link aí. Se inscreve no nosso canal, né, Neto? E segue também a Lia. Qual é o teu Instagram, Lida? Lia Kinderé e Sucre Brasil. Sigam a gente, deixa na descrição. E é isso. Muito obrigada pela audiência e vamos em frente. Obrigada, Diego. Obrigado. Eu fico contente por estar aqui, por ter ouvido tanta coisa boa e ter aprendido tanto.